Hernani, um retorno positivo, é claro que nós temos esse viés aí das perdas, enfim, mas me parece que acaba predominando aqui o otimismo, né? É verdade, Alex. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e te cumprimentar também por estar aqui. Eu tenho acompanhado sempre os teus programas e você faz um trabalho muito importante também pelo agro gaúcho e brasileiro, né? Você que conhece muito bem esse setor. Não somente aqui na Expo Direto, os 365 dias por ano você está sempre lutando, defendendo, né, e levando a informação e oportunizando as pessoas também para difundir conhecimento, porque é um setor que ele avança muito rapidamente com tecnologias, com inovações e é importante essa comunicação, né, porque quem vem aqui no parque, na feira, na Expo Direto, pegando esse exemplo, porque aqui estamos, é um grupo limitado de pessoas. Nós temos muito mais agricultores, né, muito maior o número de pessoas envolvidas com o agro que não tem como vir aqui. E aí, pelo trabalho que vocês fazem, ficam sabendo, acompanhando tudo que aqui acontece. E é muito simbólica, eu estava dizendo, eu cheguei aqui na verdade na sexta-feira passada, já estou aqui na região acompanhando o Neimânica, e dizia da importância e do simbolismo desta edição da Expo Direto. Talvez ela seja uma das mais importantes de todas as outras 21 edições que aconteceram. Por quê? Porque são vários fatores que nós estamos vivendo nesse momento de extrema dificuldade. Aqui nós já tivemos feiras que aconteceram em seca, em problemas de endividamento, mas agora nesse momento nós temos seca, nós temos a pandemia que criou dificuldades também para o setor, nós temos esse conflito entre Rússia e Ucrânia que também, pela questão dos fertilizantes, impacta. Então, são várias situações. Já tinha, inclusive, o problema dos fertilizantes antes, potencializou. Se agravou ainda mais, exatamente, bem lembrado. Então, são vários fatores que impactam de vários lados o nosso setor. E, portanto, a realização da feira ela é também um sinal, né, uma sinalização de que a gente tem que enfrentar os problemas, buscar encontrar soluções, encontrar caminhos, inclusive para minimizar efeitos que possam voltar a ocorrer no futuro, especialmente no que diz respeito à seca, porque ela é cíclica aqui no nosso estado. Então, acho que esse é um ponto importante. O Neimânica, né, é uma grande liderança, a gente falava antes aqui da entrevista, né, um homem à frente do seu tempo, né, uma pessoa muito arrojada, determinada, e essa feira, o parque e a Expo Direto como um todo tem muita cara, o DNA, o jeito do Neimânica fazer as coisas, né, com muita determinação e foco, né? Então a gente fica muito feliz. Eu fico a semana toda aqui acompanhando os eventos, aprendendo, porque aqui ontem eu estava com o Marcos Yankee, que é uma sumidade, um cara que conhece o mercado mundial. Então aqui também tem muita oportunidade para a gente aprender e enriquecer o nosso conhecimento e a partir daí pautar o nosso trabalho lá enquanto deputado estadual da melhor forma possível para ajudar o nosso setor, o nosso agro gaúcho e brasileiro. Hernani, ontem foram divulgados os números das perdas, né, pela Emater. Há uma mobilização nesse momento da classe política para tentar fazer esse convencimento ao governo federal de liberar essa linha de crédito aí. O que os deputados estaduais estão fazendo nesse momento? O que o teu mandato está fazendo nesse momento para se conseguir? Assim, Alex Soares, nós já tivemos em alguns momentos em Brasília, a gente tem acompanhado toda essa situação. Ainda ontem o presidente Neimânica falava com o senador Reis ontem à noite, a expectativa é que a gente possa ter a ministra aqui na feira. O que se precisa? Quando você tem uma crise, você tem que ter medidas, uma crise, uma guerra, uma dificuldade, medidas de curto, médio e longo prazo, você tem que ter planejamento. O governo federal já identificou a necessidade de fazer a prorrogação dos contratos de custeio de investimentos. Não há outro caminho porque muitos produtores não vão colher e não vão ter como pagar. Para que essa prorrogação aconteça, precisa se viabilizar recursos aí na ordem de 3 a 4 bilhões de reais, né, para ter um rebate para os pronafianos, para prorrogar as dívidas, porque a taxa Selic lá atrás, no início do contrato era hoje ela subiu consideravelmente. Então, essa equalização vai ter que se buscar um dinheiro para fazer o pagamento dessa diferença e a prorrogação da dívida. Então, isso que se está trabalhando agora em nível federal, lá do Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia, né? E eu acredito que nos próximos dias deva acontecer. As outras medidas de curto prazo, muitas delas estão sendo feitas aqui, atendimento de água às pessoas, ao consumo humano, animal, perfuração de poços, microaçudes. Então, essas medidas emergenciais. E o que a gente também está trabalhando, Alex, eu acho que aí é importante,
né, pela tua abrangência, pelo teu programa e pelo foco que você tem com o agro, é uma mudança, e isso nós temos que fazer de uma vez por todas. Eu sei que não é uma coisa simples, até porque se fosse simples, talvez já teria sido feito. É um ajuste na legislação ambiental, tanto em nível federal quanto estadual, para possibilitar nós armazenar mais água. Porque é inconcebível nós, com o volume de água que temos pelas chuvas, dizer que falta água para irrigar. De 1.500 a 1.800, 2.000 milímetros por ano, dependendo da região, de água das chuvas. Essa água vai, a grande maioria, embora. Se perde e depois não tem para irrigar. Então, se pegar o exemplo, México, 200 milímetros de chuva, eles conseguem acumular água e produzir milho, 100, 150 sacos de milho por hectare, com 200 milímetros por ano. Tem outros lugares que têm uma intensidade de chuvas muito menor e conseguem captar e armazenar toda essa água para poder irrigar. Então a gente tem que quebrar esse paradigma. A gente está trabalhando, isso é um processo que envolve aí Ministério Público, IBAMA, FEPAM, mas é inconcebível, é inadmissível, nada inteligente nós deixar a água da chuva embora e depois não ter água para irrigar. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido lá para tentar fazer com que a legislação seja ajustada e o produtor tenha capacidade e melhores condições de armazenar água. Acho que a gente tem que estimular, forçar, incentivar o produtor a armazenar água mesmo numa APP. Qual é o problema de eu armazenar água num APP se naquele entorno daquele alague, no açude de uma barragem, eu crio uma nova mata ciliar? Não há problema nenhum, eu vou estar protegendo a flora, a fauna, vou ter água para irrigar e vou ter garantia de produção de alimentos em anos como esse que acontece. Então acho que essa é uma tarefa importante a ser trabalhado. Assim como ontem até eu participei do programa 365, que aí sim é um outro aspecto, é o cuidado e o manejo com o solo. A gente tem ainda muito a evoluir, a avançar, para que o solo tenha uma melhor condição de matéria orgânica, de rotação de culturas, que tenha uma maior capacidade de infiltração de água, um processo de descompactação. Nós temos muitos solos compactados que quando a chuva vem, ele não penetra, acaba provocando a erosão, porque tem uma camada de solo compactado, a água não penetra no solo e leva o solo fértil, inclusive, para dentro dos rios. Então, o melhoramento do solo, com boas práticas, através aí da orientação da Embrapa, da Emater, das cooperativas, enfim, de toda a equipe agronômica, é importantíssimo também para a gente melhorar as condições do solo e, dessa forma, garantir um aumento de produtividade. Conexão Rural na Expo Direto Cotrijal. Oferecimento Cotrijal. Todos juntos somos fortes. FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Fortral New Holland. Visite o estande da Fortral na Expo Direto. A FUBRA, sempre com você. Vem aí a Expo Agro Afubra, de 23 a 26 de março em Rio Pardo. AGTEC, Gestão e Inovação para o Agro. E a UDI, Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro.